Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Você não vai perder a salvação por causa de não ter sabedoria, mas vai sofrer bastante aqui na terra. E eu quero mostrar o exemplo de Davi. Em muitas coisas, na maior parte dos momentos, ele sempre pedia a Deus direção, proteção, orientação, mas ele nunca pediu sabedoria. Nas decisões principais, ele não pediu a Deus. Por exemplo, ao se casar, ele se casou com a filha de Saul por circunstâncias, quase que uma imposição política. É bem verdade que a Bíblia diz que ela amava Davi. Não sabemos até que ponto a Mical era sincera neste sentimento, mas é compreensível uma moça, uma mulher, ficar admirando alguém que aparece, é um líder, é um atleta, é uma pessoa que tem destaque como um cantor, um artista, e muita gente fica apaixonada por alguém que aparece. Isso é comum, é compreensível. Então não sabemos até onde a Mical era sincera em amar a Davi. A Bíblia diz que ela amava a Davi, mas não sabemos até que ponto isto era sincero ou apenas porque Davi era o herói nacional. Davi acalmou a ira de Saul. Davi foi escudeiro de Saul, andava ao lado de Saul. Davi foi comandante de tropas, matou Golias, era o herói nacional. E a Mical se sentiu muito honrada em ser esposa de Davi. Mas parece que não foi uma família feliz, porque parece que Davi não se dedicou muito a ela. Lá pelas tantas, Davi ficou triste, chateado. O Saul começou a perseguir a Davi, o Davi aí já saiu mesmo de casa. A Mical aceitou ser dada por mulher a outro homem. Eles não tiveram filhos, o Davi com a Mical. Então, não foi um casamento feliz. Parece que Davi não pediu a Deus sabedoria. Davi, muito humildemente, ele era humilde. Ele aceitou aquele casamento como uma bonificação, casar-se com a Mical, mas ele não foi feliz com a Mical. Ele não pediu a Deus sabedoria. E os outros casamentos de Davi, pelo jeito, foram assim também. E Davi não foi feliz com as mulheres. E em Hebrom ainda, antes de Hebrom, em Ziclag, ele já arranjou 2 mulheres. Em Hebrom ele arranjou mais mulheres e teve seus 6 filhos mencionados na Bíblia. A gente não sabe quantas filhas ele teve, porque ele teve filhas também, mas a Bíblia não menciona as filhas mulheres de Davi, a não ser uma só, que trouxe muito problema, mas as outras a Bíblia não menciona apenas os filhos homens, perto de 20 talvez. Também a gente não sabe se eram todos os filhos, porque também não são mencionados os filhos das concubinas, porque Davi tinha mulheres, esposas, mas isso não impediu de ainda adulterar com a Batseba, arranjar outras concubinas. Ou seja, Davi não foi sábio ao lidar com mulheres. Aparentemente ele não confiou em nenhuma mulher. Quando ele estava velho, não havia uma em quem ele confiasse para poder cuidar da velhice dele. Tiveram que arranjar uma moça bonita, com um corpo bonito, a Abisag, a sunamita, para cuidar de Davi. Ele não pediu a Deus sabedoria no relacionamento com mulheres. Ele pedia muita coisa a Deus, mas não pediu sabedoria, principalmente nessa área difícil. É uma área complicada, o casamento. Portanto, Davi não foi feliz com suas mulheres porque ele não pediu a Deus sabedoria ao tratar desse assunto. Em consequência, os filhos das mulheres, e a Bíblia não menciona as filhas, a não ser
aquela única, né, a Tamar, que trouxe problemas para Davi, mas não menciona as filhas. Os filhos viviam em briga, disputa. É lógico, é esperado isso. Um homem tem várias mulheres. As mulheres disputam dormir com ele, disputam a posição com ele. Aparentemente, Davi não dava muita bola para as mulheres e dormia muito pouco com elas. Portanto, ele teve poucos filhos com cada uma delas. Com a maioria das mulheres, ele teve um filho só. Davi não dava muita bola para as mulheres, não repetia dormir com a mesma mulher. Talvez com a Batseba ele tivesse feito isto, mas com as outras não. Ele não foi feliz então com as mulheres, com as esposas. A gente não sabe do relacionamento dele com as concubinas, que ele tinha muitas concubinas. Eu não sei o que ele fazia. Numa noite ele olhava, pensava nas mulheres, com qual eu vou dormir hoje à noite? Devia ser uma escolha difícil. Somando esposas com concubinas, ele tinha muitas, 20, 30 ou mais. E com qual eu vou dormir essa noite? E isso não o impediu de ainda botar olho na de fora, a Batseba. Portanto, ele não foi sábio. Nessa área da vida, ele não pediu a Deus sabedoria e isso foi um problema. No capítulo 14 de 2 Samuel, nós vemos um pouco da história do Absalão. Quanto Davi sofreu com o Absalão. O Absalão era o terceiro filho de Davi. O primeiro foi o Aminon, o segundo Daniel, também chamado de Quileabe, filho da Abigail, e a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente fica com pena da Abigail, uma mulher tão sábia e, pelo jeito, Deus a escolheu para sofrer com o filho. Os estudiosos acham que ou ele morreu cedo, ou então ele era um excepcional e não era considerado como apto para subir ao trono, não se sabe. O terceiro era o Absalão, este sim, filho de alguém nobre, a Maaca era filha do rei de Jesus, e aí ele sim vai descer, era muito bonito, era supostamente alto e quem sabe ele malhava, tinha um corpo bonito, ele cuidava da aparência e por isso ele deu muito trabalho a Davi, muito problema até o final. Neste capítulo 14, nós vemos que ele já tinha matado o irmão, o Aminon, o Absalão já tinha matado o Aminon e fugiu. E quando ele estava longe, ele queria voltar e ele engendrou um monte de situações, usando nesse caso aqui uma mulher sábia que foi falar com Davi, fez que chorou. A gente precisa tomar muito cuidado na vida. Uma pessoa vem chorando, contar uma coisa para você, em princípio, desconfie. O que está por trás daquilo? Essa pessoa quer mostrar o quê? Ela quer convencer você de quê? Cuidado com as pessoas que às vezes aparecem assim gratuitamente chorando, contando problemas para você. Cuidado. A gente deve tomar cuidado com tudo, com todas as pessoas. Aquela mulher veio comprada, paga para chorar diante de Davi, contou uma história fictícia, tinha 2 filhos, um filho matou o outro, aí o filho vivo, a parentela queria matar pela lei, a pena de morte, e ela disse, eu vou ficar sem filhos. E ela contou aquela história e chorou para convencer Davi de trazer o Absalão. Por fim, Davi aceitou trazer o Absalão, mas não pediu a Deus sabedoria de como tratar um filho rebelde, vaidoso, que tinha matado o irmão, fugiu da disciplina do seu pai e agora queria voltar fingidamente. Davi não pediu a Deus sabedoria de como tratar o filho. Eu teria tratado a minha tendência com um pouco de dureza. Tá bem, filho, você vem, mas vai ficar lá no canto. Davi tentou fazer isso, só que ele não conseguiu. O Absalão se soltou,
começou a solapar a autoridade de Davi, se candidatando a rei no lugar do pai, por fim liderou uma revolta, foi problema até o final, até o Absalão morrer, ele só deu dor de cabeça para o Davi e agitou o resto dos irmãos, e a briga pelo poder continuou, não terminou quando Absalão morreu, não. Davi sofreu com os filhos por causa da falta de sabedoria em cuidar dos filhos. Ele sofreu com as mulheres, falta de sabedoria. Ele se tornou um mulherengo e mau exemplo para muita gente, perdeu a moral que ele tinha, um rei maravilhoso. Não, no final ele foi um rei humilde, humilhado, sustentado por Deus, é verdade. Mas ele foi um rei humilhado no final, ele nem aparecia publicamente, ele se escondia, ficou doente logo, mais cedo. Ele morreu aos 70 anos e ficou doente antes disso, de forma que ele deve ter tido doenças precoces pela situação dele de isolamento social. Ele já não tinha mais pujança para aparecer na frente do povo e nem tinha moral mais para isso. Foi uma velhice muito triste que Davi teve por não pedir a Deus sabedoria. Vamos meditar no exemplo de Davi, um homem de Deus, segundo o coração de Deus, humilde, que orou a Deus, que clamava a Deus, que Deus atendia, mas falhou em não pedir sabedoria para as principais decisões que ele tomou. Eu conheço muita gente em nosso tempo que tem visões, revelações de Deus, sonhos de Deus, sonhos proféticos de Deus. Mas eles agem segundo a sua cabeça nas decisões que tomam. Não é um nem dois, são muitos que eu conheço, pessoas que têm revelações de Deus, mas nas decisões deles, eles tomam segundo a cabeça deles e não segundo a direção de Deus. Eu conheço muitos, infelizmente. Eles têm revelações e Deus usa, mas eles não usam as revelações de Deus para tomar decisões. Eles tomam decisões pela cabeça deles. E o resultado não pode ser bom. Vamos aprender lições preciosas que Davi nos deixa. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus sabedoria para lidar com seu filho rebelde. Seu filho aparentemente já está perdido nas drogas, rebelde, já é adulto, longe de Deus. Peça a Deus sabedoria. Como você lida com ele ainda enquanto há vida, há esperança. Deus não morreu, Deus é Deus. Então, peça a Deus sabedoria de como você lidar com esse filho complicado. Peça a Deus, mulher, sabedoria em como você se relacionar com seu marido. Queira ser uma filha de Sara, uma mulher sábia para lidar com seu marido por causa de Deus. Peça a Deus sabedoria. Tempos difíceis, a gente precisa de sabedoria. Seja humilde, peça a Deus sabedoria para saber como se portar, como você pastorear as ovelhas que Deus te entregou, confiou às suas mãos, como você lidar com sua família, como você lidar com dinheiro, como você se portar em relação às autoridades de nossos dias. Peça a Deus sabedoria, meu irmão, minha irmã, peça a Deus sabedoria.